Era fim de setembro quando Ana ligou o aplicativo pela primeira vez depois de uma semana afastada. Ela havia passado dias tentando se recuperar de uma gripe forte, dessas que deixam o corpo mole e a alma mais ainda. Mas a conta bancária não esperava a saúde melhorar. E então ela voltou. Seu Hyundai HB20 vermelho cintilava sob o sol de primavera, impecável como sempre. Ana era detalhista, dessas que limpam um painel com lenços de lavanda entre uma corrida e outra. A limpeza era quase um ritual de renascimento. Ligou o aplicativo às 14h37. 3 minutos depois, tocou a primeira corrida. Nome do passageiro: Miguel. Local de embarque: Pinheiros. Destino: Vila Mariana. Ana dirigia com música leve no fundo, jazz instrumental, seu companheiro habitual. Ao parar, viu um homem alto, camisa social dobrada nos cotovelos, mochila de couro nas costas. Ele entrou no banco de trás. Boa tarde, disse ele, com uma voz serena e educada. Boa tarde. Tudo certo com o ar-condicionado? A trilha sonora está a gosto? Ele sorriu. Já ganhei meu dia. Raramente um motorista se preocupa com essas coisas. Ana apenas deu um leve sorriso. Começou o trajeto. Miguel não era do tipo tagarela. Mas também não era frio. Comentou sobre a cidade, o trânsito mais leve que o normal. Perguntou se ela fazia isso há muito tempo. Ela respondeu sem pensar muito. 2 anos. Começou depois do divórcio, achou que seria provisório. Não foi. Você parece gostar, ele comentou. Gosto das histórias que escuto. Das pessoas que fingem que a gente não existe, mas depois acabam contando suas vidas sem perceber. E o que você faz com essas histórias? Ana hesitou. Guardo. Em algum lugar aqui dentro, disse, batendo de leve no peito. Miguel apenas assentiu. O silêncio que seguiu foi cômodo, mas algo nela já estava diferente. Um incômodo bom, um desvio emocional que ela não sentia havia muito tempo. Quando chegaram ao destino, ele agradeceu, deixou uma gorjeta generosa e disse: espero que nos encontremos por aí, Ana. Ela ficou paralisada por um segundo. Ele tinha lido o crachá preso no painel. Sorriu de volta, um pouco sem jeito, e viu-o desaparecer na entrada de um pequeno prédio. Nos dias seguintes, ela pensou nele mais do que queria admitir. Lembrou da voz, do jeito tranquilo, do modo como falava, como se escutasse com o corpo todo, mas motoristas aprendem a esquecer. Não dá para se apegar a rostos passageiros. Mas Miguel não era um rosto comum. 5 dias depois, nova notificação. Passageiro, Miguel, partida. O mesmo prédio. Destino, Consolação. Quando ele entrou no carro, parecia que nada tinha mudado. Olha só, a motorista com a melhor seleção de jazz da cidade. Ana riu. Eu diria que a cidade tem gosto duvidoso, então não é muito difícil se destacar. Dessa vez, ele se sentou no banco da frente. Perguntou mais sobre ela. E ela contou. Sobre o marido que virou lembrança. Sobre os poemas que escrevia escondida em um caderno velho. Sobre a sensação de viver na borda, sem saber se queria mesmo entrar de volta no centro da vida. Ele ouviu, com um silêncio que acolhia. No final da corrida, antes de sair, ele disse: sabe, Ana, você merece estar no centro da sua própria vida, não na borda. E saiu. Ela ficou com os olhos marejados, o motor ligado e o coração batendo num ritmo esquecido. Aquela noite, escreveu o nome dele num poema, Miguel. A curva inesperada do seu caminho reto. Depois daquela segunda corrida com Miguel, Ana se pegou mais distraída. Pegava as corridas como sempre, mas a mente vagava. Os passageiros falavam e ela ouvia com metade da atenção. Tava esperando mesmo sem admitir por uma nova notificação. Um novo encontro. Mas os dias passaram. E Miguel não apareceu mais. Ela tentava se convencer de que era melhor assim, né? Que aquilo tinha sido só uma coincidência bonita, uma distração poética. Afinal, quantas vezes um motorista se apaixona por alguém no banco da frente? E quantas vezes isso dá certo? Ana era prática, sempre foi. Depois do divórcio, prometeu para si mesma que não criaria expectativas com ninguém. Quem espera se frustra, dizia. Mas Miguel não saía da cabeça. Nem da playlist. Trocar o jazz por outra música parecia trair a lembrança dele. Quase 2 semanas depois, numa noite de sexta, ela resolveu encerrar o turno mais cedo. Parou numa padaria 24, tomou um café sem açúcar e abriu o caderno de poemas. Estava escrevendo sobre solidão, sobre silêncio que fica depois de alguém interessante passar. Foi então que o celular vibrou. Notificação. Passageiro. Miguel. Destino. Avenida Angélica. Ela quase derrubou o café. Minutos depois ele entrou no carro. Camisa preta, expressão cansada, mas o mesmo sorriso calmo. Eu ia dizer que foi coincidência de novo, mas talvez você esteja me perseguindo, ele disse. Ou você me chamando de propósito, respondeu Ana. Dessa vez o trajeto foi mais
longo e silencioso, mas era um silêncio cheio, o tipo que diz mais do que conversa. Quando chegaram, ele hesitou, olhou para ela. Quer tomar um café comigo? Tem uma livraria aqui perto que serve o melhor expresso da cidade. Pelo menos é o que dizem. Ana pensou, por longos segundos. Pode ser, mas eu sou exigente com cafés. Na livraria Café, sentaram-se em uma mesa nos fundos. O lugar era todo de madeira, com luz quente e cheiro de livros novos. Conversaram por quase 2 horas. Sobre infância, filmes, a cidade. Miguel era editor de uma revista cultural digital. Lia muito, escrevia pouco, tinha um senso de humor que aparecia de repente no meio de frases sérias. Você sabe que é estranho estar aqui com você, né? Disse Ana. Por quê? Porque eu conheço passageiros. Mas não deveria conhecer Luz assim. Não deveria querer saber mais. Mas você quer? Ela olhou para ele e pela primeira vez respondeu com a verdade crua. Quero. Isso me assusta. Ele tocou a mão dela devagar e disse apenas, também quero. Ana não dormiu naquela noite. Não porque estava confusa, mas porque estava viva. Algo dentro dela havia acordado. Um sentimento que já havia esquecido. A vontade de recomeçar, mesmo sem garantias. No dia seguinte, ela não ligou o aplicativo, foi caminhar pelo bairro, deixou o celular no modo avião, comprou flores para o pequeno vaso da sala e sorriu para o espelho. Sem maquiagem, sem pressa. Eram pequenos gestos, mas cada um deles dizia, você tá voltando. Miguel mandou mensagem no fim da tarde. Quer jantar hoje? Prometo não falar de poesia. Ela respondeu, pode falar, desde que escreva uma sobre mim depois. O encontro foi simples. Um restaurante tailandês na Vila Madalena. Dividiram pratos e sorrisos. E quando ele a levou até o carro, não se despediram com palavras. Foi o beijo. Demorado, com gosto de promessa. No meio da rua, sob um poste de luz branda. Sem medo, sem dúvida. Naquela noite, Ana estacionou o carro na garagem, desligou o motor e ficou ali por alguns minutos. Com os olhos fechados e o peito cheio. Ela, que sempre andou por rotas conhecidas, agora estava pronta para seguir sem mapa. Porque o melhor destino é aquele que chega sem aviso. As semanas que seguiram foram como um outono inesperado. Suaves, cheias de brisa, morna e pausas prolongadas. Ana e Miguel passaram a se ver com frequência, quase sempre depois das corridas dela. Às vezes saíam para um café, outras apenas andavam pela cidade em silêncio. E em raras noites ele esperava por ela no fim do turno só para acompanhar o trajeto de volta até o prédio dela. Era um romance sereno, sem promessas grandiosas, mas com gestos pequenos que diziam tudo. Ele sabia qual era a flor favorita dela, ela lembrava o tipo de chá que ele tomava com mais mel do que deveria. Ana começou a pensar nele durante as corridas. Às vezes pegava sorrindo sozinha no carro depois de ler uma mensagem dele. Parava o carro em ruas movimentadas e observava casais, se perguntando se também pareciam assim. Tranquilos, cúmplices, reais. Mas junto com a tranquilidade veio o medo. Certa noite, após uma corrida particularmente difícil com um passageiro agressivo que tentou forçar uma conversa inconveniente, Ana chegou em casa nervosa. Trancou a porta, desligou o celular e ficou em silêncio. A lembrança do toque insistente do homem ainda queimava em sua pele. No dia seguinte, Miguel notou o olhar mais baixo dela. O que aconteceu? Ela contou, sem floreios. E quando terminou, ele apenas disse, você não precisa aguentar esse tipo de coisa sozinha. Ela quis dizer que sim, precisava, que a vida ensinou assim. Mas o jeito como ele a olhava fazia parecer que talvez, só talvez, ela não precisasse mesmo. Quer que eu vá com você hoje? Só pra garantir que você chegue bem em casa? Ela sorriu. E quem vai garantir que você chegue bem? Você, é claro. Aquele momento tão simples marcou Ana. Pela primeira vez, alguém oferecia cuidado sem parecer que estava tentando resgatá-la. Ele não queria ser herói, só queria estar ao lado. Mas havia dúvidas crescendo dentro dela. Quanto tempo aquilo duraria? Ele sabia mesmo quem ela era? Ele conhecia a mulher que chorava sozinha ouvindo Caetano no rádio, a que ainda guardava o anel de noivado de um casamento que acabou em silêncio. Uma noite, enquanto dirigia pela Zona Leste, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era o ex-marido. Ana, fiquei sabendo que você está saindo com alguém. Só queria lembrar que certas feridas não curam direito. Ela desligou sem dizer nada. Estacionou numa rua escura, desligou o aplicativo e chorou. Não pela ligação, mas pelo peso do passado ainda ter voz no presente. Miguel ligou logo depois. Tudo bem? Não hoje, ela respondeu. Ele não insistiu. Mas no dia seguinte apareceu na padaria onde ela sempre parava. Sentou à frente dela com 2 xícaras de chá.
Se não for hoje, tudo bem. Mas eu fico. Aqui. No silêncio, se for preciso. E Ana, pela primeira vez em muito tempo, deixou alguém ficar. Sem explicações. Sem filtros. Apenas ficou. Com os olhos marejados, a mão sobre a dele e um silêncio que dizia mais do que qualquer poema. Naquela noite, ela voltou para casa sem ligar o carro. Caminhou devagar. Observando as luzes da cidade, sentindo os pés no chão e o peito, enfim, aberto. Ela entendeu que amar era isso. Permitir que alguém entre, mesmo quando as portas ainda estão sendo consertadas. E Miguel sabia esperar. Era começo de dezembro, quando Ana decidiu tirar uns dias de folga. As ruas já estavam cheias de luzes de Natal. E o trânsito em São Paulo parecia mais impaciente do que nunca. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia culpa por parar. Miguel tinha sugerido que eles viajassem por 2 dias para o interior, só para respirar. A gente pode não ter muito tempo, mas o tempo que a gente tem pode ser inteiro, ele dissera. E Ana, que antes hesitava até em desligar o celular, aceitou. Foram para uma cidadezinha perto de Campos do Jordão. Um chalé simples, vista para as montanhas e silêncio bastante para que os dois ouvissem um ao outro como nunca antes. Caminharam por trilhas, cozinharam juntos, conversaram sobre sonhos que nunca contaram a ninguém. À noite, deitado sob um céu carregado de estrelas, Miguel disse: se um dia você parar de dirigir, o que faria? Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez eu escrevesse os poemas que vivem no banco de trás do carro. E me deixaria ler primeiro? Talvez. Se você prometer que vai entender que cada verso tem um pedaço de dor, eu vou entender e cuidar. Aquela resposta entrou nela como abrigo, como algo que ela jamais pensou que ouviria de novo. Na volta para casa, Ana sentia tudo diferente. A cidade parecia a mesma, mas ela não. A estrada agora tinha mais sentido. Os prédios já não a sufocavam. Ela sabia que de alguma forma já não estava mais sozinha naquele trânsito emocional que chamava de vida. Mas o mundo é imprevisível. E a vida não avisa quando vira curva. Na semana seguinte, Miguel não respondeu às mensagens. Nem apareceu. Nem ligou. Ana tentou manter a calma. Tentou pensar que era só trabalho. Mas algo nela sabia que era mais. Depois de 2 dias sem resposta, decidiu ir até o apartamento dele. Tocou o interfone. Ninguém atendeu. A portaria informou: o senhor Miguel viajou, deixou aviso de ausência por tempo indeterminado. Sem mais detalhes. Ela voltou para casa como quem volta de um sonho interrompido. Sentou-se no sofá sem conseguir chorar, como se ainda estivesse esperando um sinal. Na noite seguinte, voltou a dirigir. Precisava se mover. Precisava do consolo das avenidas, da repetição dos trajetos. Pegou um passageiro no centro. Um rapaz bêbado, rindo alto, sem direção clara. Enquanto ele falava de amores perdidos e encontros frustrados, Ana escutava em silêncio. Quando o passageiro desceu, deixou cair uma folha amassada do bolso. Ana notou só depois. Desdobrou o papel. Era um panfleto cultural, daqueles que falam de literatura e exposições. No canto inferior, uma citação: amar alguém e aceitar a ausência como parte do caminho, mas nunca deixar de seguir. A assinatura era familiar: Miguel A. Velásquez. Ana riu. Um riso entre dor e alívio. Ele tinha ido embora. Mas havia deixado uma parte dele. Nos dias seguintes, ela voltou a escrever. Com fúria, com saudade, com esperança. Os poemas deixaram de ser sobre passageiros. Passaram a ser sobre ela. E toda vez que passava por um lugar onde estiveram juntos, sentia uma pequena faísca no peito. Não era só dor. Era lembrança viva. Meses depois, ela publicou um livro, Poemas do Banco da Frente. E na dedicatória, escreveu: para quem entrou sem pedir, ficou sem prometer. E partiu sem explicar. Eu sigo, porque foi real. Na noite do lançamento, ela dirigiu até a livraria sem passageiro algum. Apenas ela, o carro, a cidade e a certeza de que o amor, mesmo quando vai embora, deixa combustível. E Ana? Ana aprendeu que algumas pessoas são como destinos de GPS. Aparecem no meio do caminho, mudam sua rota e, às vezes, mesmo quando desaparecem, continuam te guiando para frente.